Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, com Espírito Emmanuel, no capítulo 159. Aprendamos, no entanto. Medita essas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo. Em muitas reencarnações passadas, adotamos igualmente a estranha maneira de muitos dos nossos irmãos vinculados hoje ao cristianismo, cujo comportamento religioso a vida reajustará, qual aconteceu a nós outros. Buscávamos o Evangelho e pregávamos o Evangelho, atendendo o sentido demagógico. Queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. Cultivávamos a oração pretendendo subornar a justiça divina. Compartíamos demonstrações e expressões de fé à caça de vantagens pessoais no imediatismo das gratificações terrestres. À face disso, temos entrado múltiplas vezes no renascimento físico e atravessado os pórticos da reencarnação, carreando a consciência pesada de culpas à maneira de aposento recheado de lixo e sucata da experiência humana, incapaz de se abrir ao sol da bondade divina. O apóstolo Paulo, no entanto, escrevendo a Timóteo, ele que foi o campeão impertérrito da fé viva, traça a diretriz que nos é necessária, à frente das lições do Senhor. Após valiosa série de considerações sobre os princípios evangélicos, nas quais persuade o companheiro a ler, instruir, exortar e exemplificar em boas obras, pede não apenas para que o amigo e aprendiz medite nas doutrinas que aceita, mas recomenda-lhe aplicar-se a elas, a fim de que o aproveitamento pessoal dele seja manifesto a todos. A assertiva de Paulo não deixa dúvidas. Quanto nos seja possível, estudemos as lições do Senhor e refletamos em torno delas. Aprendamos, no entanto, a praticá-las, traduzindo-as em ação no cotidiano, para que a nossa palavra não se faça vazia e a nossa fé não seja vã. Então, por várias encarnações, creio eu, assim como o texto está dizendo, eu também acredito que nós já tivemos no seio da católica, de algumas religiões que pregam o cristianismo, Só que, no entanto, a gente ainda não amadureceu entendendo que a prece, principalmente a prece, ela não é aquele pedido mágico, da garrafinha com gênio lá dentro que vai satisfazer todos os nossos desejos. Não é bem assim. Nós temos a prece para pedir? Sim. Para agradecer? Sim. Para louvar também. E tem muitas pessoas que não sabem fazer essas outras duas opções. Nem agradecer e nem louvar, principalmente louvar. Para que eu vou ficar só louvando? Eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, eu louvo a Jesus, eu louvo a Maria. Para quê? Para que eu vou exaltar eles? Eles já são exaltados, já são perfeitos. Eles não precisam disso, Engano seu, Todos nós precisamos de elogio. Todos nós precisamos ser valorizados. E o louvar é o momento de você valorizar aqueles que estão ali te circundando, te ajudando, te dando força, te dando discernimento, te ajudando nos momentos mais difíceis. Então, a gente tem mania de fazer isso com os seres superiores a nós. Agora, imagine então com quem está do nosso lado. A gente sabe pedir, a gente sabe até mandar, Já lavou o prato hoje? Nossa, você passou pela pia, não viu o prato que estava lá? Custa você lavar aquele prato? Poxa, eu queria tanto que você fosse mais carinhoso. Nossa, você deixou de fazer tal atividade, por que você não fez aquilo? Você não está vendo que tem que fazer? Ai, como eu gostaria que meu filho fosse assim. Ai, como eu gostaria que meu marido fosse assado. A gente vive pedindo, principalmente para quem está do lado, Mas vocês elogiam essas pessoas que estão do seu lado? Vocês valorizam essas pessoas? Eu sou muito acusada, principalmente pelo meu bebezão, de que eu não valorizo ele, de que eu não vejo o lado bom dele. É que ele pegou o lado negativo, A hora que eu dou bronca, a hora que eu pego pesado, falo, esse aí não é o caminho, tá errado, tá fazendo errado. Mas a parte que eu sempre elogiei, a parte que ele sempre me deu alegria, orgulho, isso aí ele esqueceu, mas eu sempre fiz. Eu tenho consciência de que eu fiz. Assim como o aluno também. Fez a lição, ótimo, parabéns, volta pro seu lugar e continua fazendo. É que eu sempre fui muito seca. Eu não sei se é amorosa,
aquela pessoa do nhenhenhê, eu não sei fazer isso. Eu falo que o meu corpo é de mulher, meu pensamento é de mulher, mas os meus gestos eu acho que são masculinos, porque eu sou meio bruta, né? Sou ogra. Então, para aluno, para os meus companheiros, para o meu filho, para todos, eu sempre elogiei, mas de uma maneira assim: que bom que você fez isso aqui, ai que lindo, que fofo, tá? Parabéns. Pronto. Eu sou assim. Mas tem gente que nem assim consegue ser, né? Tem gente que não consegue falar assim: nossa, você fez isso aqui? Ah, tá. Pra que serve? Ah, pra isso? Ah, então tá bom. Dá menos do que eu. Tem gente que não sabe dar menos do que eu. Tem gente que não fala: nossa, que bonito. Tem gente que não sabe fazer isso. Então, se a gente não sabe, passando por várias encarnações, a louvar, a valorizar, a agradecer de uma forma que não foi um pedido atendido, mas sim um agradecimento, simples fato daquele ser existir, a gente deixa a desejar como cristão. A gente só é o verdadeiro cristão quando a gente pede menos, agradece mais e louva mais ainda. Tudo dê graças, foi o que Jesus disse, né? Ele estava na cruz e ele estava agradecendo a Deus que ele estava cumprindo a missão dele. Nós não vamos chegar nesse ponto assim tão cedo, mas é o caminho que a gente vai ter que fazer. Agradecer no momento de turbulência, porque agradecer quando as coisas estão tudo arrumadinha, tudo bonitinho é fácil. Agradeça também no momento de turbulência. Se você conseguir fazer isso, você já está crescendo um pouquinho mais. Agradeça, independente se você está bem ou está mal. Agradeça, louva. Olhe para aquilo que você já conquistou e pare de olhar para aquilo que você quer conquistar. Pare de pedir tanto e agradeça mais. Louva muito mais. Valorize cada ser que Deus coloca na tua vida, até aqueles que perturbam, porque eles estão te testando. É prova para você. E essa prova é para a gente crescer. Como cristão, como seguidores do Cristo, nós temos que passar por essas situações e saber passar, porque Ele ensinou o caminho. Aí é que tá. Ninguém está passando pelas situações sem saber passar. Cristo ensinou. Além dele, vieram outras personalidades que também ensinaram a gente a ter paciência, resignação, humildade, caridade. Então, vamos aprender a ser cristão de verdade, porque senão a gente vai continuar reencarnando como cristão e fazer que é bom nada. Colocar um cordãozinho no pescoço com uma cruz e falar que você frequenta uma igreja, que você tem fé, é fácil. Agora pega aquela cruz que está ali no teu pescoço, né? Que simboliza a morte, a passagem de Cristo por nós, para ensinar o verdadeiro amor, e comece a praticar esse amor. Ao invés de ficar idolatrando cruz, idolatra amor. Exala amor por onde você passa. Eu convivi com uma pessoa que vivia com o crucifixo no pescoço e causando danos a todo mundo em volta. E tudo que ela fazia, ela achava que estava fazendo como se fosse lá na época dos templários, né? Matando, cortando pescoço para tudo que é lado, em nome de um Deus que é só o dela. Ninguém mais tem Deus, só ela que tinha. Então, nós temos que tomar cuidado com esses cristãos, né? Que matam em nome do rei, que matam em nome de Deus. Porque Jesus não matou ninguém, não. Jesus não fez mal para ninguém, não. Pelo contrário, fizeram com ele. E ainda assim, ele perdoou. Ele pediu a todos que perdoassem. Ele pediu a Deus que perdoasse essas pessoas que crucificaram, que cuspiram nele, que humilharam ele. Então, a gente tem que aprender de verdade a colocar em prática o que Cristo ensinou. E não ficar dizendo que frequenta a igreja, que todo domingo está na missa, ou que está num culto, ou que está assistindo uma palestra. E as suas atitudes? O que elas dizem sobre você?
Porque a tua religião vai falar, ele está aqui marcando carteirinha todo final de semana, todo culto, toda missa, toda palestra, essa pessoa está aqui. Realmente, ela é praticante. Praticante porque frequenta uma religião. Praticante é aquele que age em nome do amor. Porque Cristo era amor, Cristo não era religião. Então engana-se quem pensa que você tendo um rótulo, sou católica, sou da Assembleia de Deus, sou do caminho do sol, do caminho da lua, sei lá. Você achando que tem um rótulo, isso vai fazer você se esconder atrás dele como se fosse um verdadeiro cristão. Porque Deus conhece teu coração, Jesus conhece teu coração. O teu anjo de guarda que anda com você o tempo todo conhece teu coração. Você quer enganar quem? Eu não quero enganar ninguém. Então eu sei aonde eu falho. Tem coisas que eu falho sem saber. Tem muito que aprender. Mas enquanto a gente não aprende, nós estamos de degrau em degrau subindo. Parado ou subindo. A gente não vai retroceder. Que bom. Senão era ladeira abaixo. Cada besteira que a gente faz, né? Mas a gente não volta. A gente sobe. A gente não volta. Graças a Deus. Ele é tão benevolente que ele não deixa a gente voltar. Apesar de ter aquelas condições, como a gente já falou no canal, de seres que se julgam tão mal, fazem tanta barbaridade, que eles acabam, o perispírito acaba virando um casulo, né? Eles voltam para o estado ovoide. Mas é o perispírito. O espírito está ali, com conhecimento. Porém, o perispírito vai se deformando e a pessoa fica trancada naquele casulo. Vira ovo novamente. E tem ainda, para o azar dele, os algozes, aqueles que são ruins, né? Que são seus inimigos e que podem, inclusive, escravizar esses ovos, esses ovoides, né? No livro Senhores da Escuridão, vocês vão encontrar uma situação como essa, histórias como essa que eu estou falando. Eu não consegui ler o livro. Eu comecei, mas não consegui. É um livro muito pesado, mas muito, dá dor de cabeça. O livro é carregado, porque as histórias são muito carregadas. Eu não tive. Ainda não tive maturidade para ler aquele livro. Então, assim, eu sou mais as mensagenzinhas positivas do que essas que são mais pesadas. Sinceramente, eu sou mais covarde para saber o que se passa no submundo, né? Então, eu prefiro saber o que tem daqui para cima. Daqui para baixo eu não quero saber, não. Acho que eu já me livrei de lá, eu acho, espero. Né? Então, eu quero ir embora. Não quero ir para baixo, não. Para baixo o negócio é feio. Então, o que a gente tem que fazer? Praticar o bem. Praticar amor. É difícil? Toda lição que Jesus ensinou não tem nenhuma que seja fácil. Se Jesus tivesse vindo ensinar uma liçãozinha que fosse fácil, eu ia falar, caraca, essa daí eu tiro de letra. Mas quando Jesus, né, se aparece assim, dando as lições, eu vou me encolhendo e falo, Senhor, tem tanto ainda para aprender, né? Fazer o quê? É a minha insignificância. Então, não tem ninguém, pelo menos que eu conheço no meu meio, que possa dizer assim, eu não tenho medo de desencarnar, porque eu estou ciente de que eu vou para um bom lugar. Quem está em minha volta, todos, né? Independente de religião, todos estão comprometidos, porque todos que estão em minha volta, assim como eu, tá cheio de falha. Então, não é porque a gente conhece Cristo, que a gente tenta seguir Cristo, que tá todo mundo bem e salvo. Para você ser salvo, você tem que estar na prática do bem. E não é só nos momentos que as coisas estão bem, principalmente quando as coisas desandam. E quando as coisas desandam, o que a gente faz? Pisa na jaca. Aí aquele momento que a gente fala, caramba, eu podia ter feito diferente, não fiz. Já fui reprovado outra vez, porque, né? A lição veio e eu não soube aproveitar. É assim. Nós vamos reencarnar, graças a Deus, tem a bendita reencarnação. Ontem eu estava fazendo o estudo do livro dos Espíritos e caiu nessa questão, onde pergunta, né? Para que serve a reencarnação? Era um bálsamo na vida da gente, é um bálsamo.
Porque pensa se não tivesse reencarnação. Patrícia faz tudo o que é errado nessa vida, chega no final, ela morre e leva todos esses erros com ela. Para onde que ela vai mesmo? Está condenada para o resto da vida morrer queimada no quinto dos infernos, não é isso? Mas não. Sabendo que vai reencarnar, a Patrícia pode ter errado tudo o que ela errou, mas ela vai ter uma nova chance de reencarnar, de poder mostrar o que ela sabe, aprender o que ela não sabe, melhorar um pouquinho. A reencarnação é um bálsamo para nossa alma. Quando eu terminei de fazer a leitura ontem sobre reencarnação no Livro dos Espíritos, eu só sabia vibrar e agradecer a Deus, a louvar por essa bendita doutrina espírita que traz esse conforto da certeza da reencarnação, inclusive pelas comunicações que a gente recebe do plano espiritual. Porque é um tal de ateu falar que ninguém nunca veio de lá para dar notícia. Gente, notícia de lá vem o tempo todo. O tempo todo chega notícia de lá. E as notícias que chegam são sempre assim. Estuda, trabalha, ora, confia e segue. A maior das bênçãos que nós tivemos foi o exemplo de Jesus na Terra. Depois dele, outras personalidades se manifestaram e continuam se manifestando até hoje. Só que só tem olhos de ver, né? Só tem ouvidos para quem quer ouvir, só tem sentidos para quem quer desenvolver os seus sentidos, principalmente o sexto sentido, que é a ligação com o plano espiritual. Tem gente que se nega. Tem gente que não quer saber, né? Aqueles macaquinhos, coloca lá a mãozinha no ouvido, no olho, na boca. Aí a coisa não anda, né? Aí falar que é cristão sem atitude, não é ser cristão. O cristão verdadeiro tem que ter atitude. E Paulo coloca isso, né? Dentro dos apóstolos foi o mais ativo entre todos, pelo que eu faço nas leituras e que eu entendo. Se tiver outro, me desculpa. Mas até agora, até onde eu estudei, foi o que eu entendi, que Paulo era o mais ativo de todos. E ele era o mais ativo e o mais sério, né? É o zangado da Branca de Neve, lembra dos 7 anões? O zangado era o mais chato, mas era o mais correto. Aí o Paulo me parece ser esse discípulo assim, o mais correto. O mais chatinho, mas o mais correto. Então, geralmente, o chato é o correto. E ele pede pra gente fazer boas obras, para que a gente seja um verdadeiro cristão. Então, tá na nossa mão isso aí. É vergonhoso a gente reencarnar tantas vezes dizendo que é cristão e não aprendeu a seguir o Cristo ainda. Mas nem um pouquinho. Então, vamos correr atrás do prejuízo? Nós estamos sendo chamados, né? Vamos lá, trabalhar.